Alô, você que vai fazer o concurso para o Banco do Nordeste, essa prova de geografia fantástica. Nós vamos trabalhar, galera, os aspectos naturais do relevo nordestino, do clima, da hidrografia e da vegetação, tá bom? Eu só peço a você que você deixe o teu like aí, lá embaixo, teu joinha, e aí ative o sininho para as notificações para que você receba todo o restante dos nossos vídeos, das nossas aulas, tá certo? Então vamos comigo, vamos pegar essa parte das questões naturais, bora nessa. Olha só, pessoal, primeiramente, quando nós falamos de aspectos naturais, olha só, quando se fala de aspectos, vou colocar aqui, ó, aspectos naturais, deixa eu só mostrar aqui. Aspectos naturais, que é um U, tá? Nós falamos da questão da natureza em geral. Esses aspectos naturais, eles são divididos em 4 características que eu quero que você compreenda muito bem. Essas 4 características, galera, elas vão girar em torno do relevo, olha só, do clima, tá bom? Da hidrografia e da vegetação. Tá bom? Vegetação. Tiago, faz muito tempo, cara, que eu estudei geografia e que eu vi essas coisas aí. O que é que eu vou estudar, cara? O que é que eu vou encontrar a partir do momento que eu venha estudar a questão do relevo? Olha só, quando você for estudar as bases do relevo, você vai entender a chamada altimetria. Tá bom? A altimetria. Essa altimetria, ela vai girar em torno da parte interna do relevo e vai girar em torno da parte externa do relevo. Quando nós tratamos dessa questão da parte interna e externa, dois nomes poderão surgir muito utilizados na geografia. Esses dois nomes, eles são bem utilizados para fazer alusão a duas grandes disciplinas da nossa área. O componente que vai estudar a parte interna da geografia, nós chamamos de geologia, tá bom? Porque ele vai estudar toda a composição de rochas. Essas rochas, elas podem ser divididas em rochas magmáticas, em rochas metamórficas e rochas sedimentares. Já a parte externa vai ser estudado pela geomorfologia. Geomorfologia. Você está estudando muito bem essa questão de português e você, quando vai fazer uma análise morfológica, o que é que você vai estudar? Você vai estudar a estrutura da frase, os compartimentos da frase. Então, quando você fala morfologia, você fala de estrutura. Quando você fala geo, terra, morfologia, estrutura. Então, muito bem, a partir do momento que você tem a geomorfologia, você vai estudar a base externa. E é a partir dessa geomorfologia que nós teremos as unidades de relevo, que nós chamamos de planaltos, que nós vamos ver cada uma daqui a pouco, as chamadas depressões, nós teremos as montanhas, e nós teremos as planícies, tá bom? São as áreas do compartimento da geomorfologia. Não esquece de nenhuma forma a parte interna, geologia, e a parte externa, a geomorfologia. A parte interna vai estudar a classificação das rochas, que são divididas em 3, estão aqui, e a parte externa vai estudar a geomorfologia, que vai ser dividida através dessas 3 que nós chamamos de unidade de relevo, tá bom? São as áreas do relevo que nós vamos estudar. Olha só, esse nomezinho dado aqui, ó, chamado de altimetria, ele pode ser entendido como altitude, ou então como a palavra hypsometria. Tá certo? Hypsometria. Vai ser, isso aqui é muito estudado naquelas bases que nós vemos assim, ó, tipo assim, você tem uma área plana, você tem uma área de elevação, essa área de elevação ela está acima do mar, que marca 0 metro, e ela vai ter, galera, o que nós chamamos de curvas de nível. Uma, aqui, ó, você vai ter duas aqui, você vai ter a terceira, você vai ter a quarta e a quinta. Então, você vai ter aqui, ó, 0, aí, ó, 100, aqui 200, 300, 400,
500 até 600 metros. Esta elevação aqui nós chamamos de hipsometria. E aí vem a pergunta, Tiago, essa palavra hipsometria, ela é utilizada apenas para curvas de nível? Galera, geralmente sim, tá? Mas nós vamos trabalhar isso daí bem direitinho. Tiago, e quando vamos tratar o que de clima? Quando for na parte de clima eu mostro a você, tá certo? Mas só para você lembrar aqui sobre os aspectos naturais relacionados ao relevo, que é o que nós vamos estudar agora, tá bom? Olha só, vamos pegando aqui, vamos lá para o iniciozinho, para a classificação do relevo. Antes de vir para essa partezinha aqui, ó, eu quero vir para o território nordestino no geral. Observe o mapa do Nordeste. Observe muito bem como esse mapa ele vai se classificar. Olha só. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar algumas características. Vou colocar aqui, ó, características gerais do território nordestino, tá bom? Nordestino. Características gerais do território nordestino. Isso vai estar relacionado ao relevo, tá bom? Olha só, vamos enumerar. Primeira característica. Olha só, a primeira coisa que você tem que observar é exatamente essa base aqui, ó, do mapa. Olha para cá, para essa base aqui. O que nós estamos vendo aqui é o que nós conhecemos como legenda. Isso é cartografia. Essa legenda, galera, vai mostrar exatamente a altimetria. Essa altimetria é até onde o nível, pode-se dizer, topográfico do relevo, ele pode alcançar. Nós temos aqui de zero metro, olha só, 0 metro aqui, ó, que nós vamos encontrar as chamadas planícies costeiras. Geralmente não, né? As planícies costeiras, geralmente, elas se encontram no litoral e nas áreas interioranas, nas áreas de várzea. E o que são várzeas? São áreas nas margens dos rios. Nós chamamos de planícies costeiras, tá bom? Vamos colocar aqui chamadas de planícies costeiras. Tiago, essas planícies costeiras, elas são o quê? Galera, planícies costeiras são áreas que apresentam entre 0 a 100 metros. Pode observar aqui, ó, o verdezinho mais escuro e o verdezinho mais claro. Vamos colocar de 0 a 200 metros, aqui, ó, de 0 a 200 metros nas áreas do litoral. E apresentam-se aí de 100 a 200 metros nas áreas de várzea. Essas áreas de várzea são nas margens dos rios. E nós entendemos por várzea as margens dos rios, aonde geralmente nós vamos ter as chamadas comunidades ribeirinhas, nós vamos ter todo tipo de atividade agropecuarista e como ela vai se desenvolver conforme o tempo, apresentando aí terras úmidas e férteis por conta dos altos índices de lençóis freáticos formados nessas áreas interioranas, tá certo? Galera, logo depois, nós vamos ter em segundo lugar aqui, ó, as elevações que vão girar em torno de 200 a, vamos colocar de 200 a 800 metros. Olha só, vamos colocar aqui de 200 a 800 metros. Galera, esse 200 a 800 metros nós vamos chamar de planaltos. Esses planaltos, eles podem também ser divididos. Eles podem estar divididos em chapadas, eles podem estar divididos em morros, eles podem estar divididos em serras, tá bom? Eles podem estar divididos em escarpas. São compartimentos chamados de planaltos, e esses planaltos eles podem variar conforme sua altimetria, conforme sua altitude. E em terceiro lugar, nós teremos aqui, pessoal, o que nós chamamos de áreas depressivas, as depressivas.
depressões. As depressões, nós temos apenas uma, a depressão sertaneja. Essa depressão sertaneja, ela pode apresentar uma variação aí, ó, de 200 a 300 metros e apresenta-se no interior do Nordeste. E aí, Tiago, tu tem alguma imagem de perfil aí que mostre essas planícies costeiras, que mostre essas áreas de planaltos, que mostre as depressões? Cara, eu tenho, vou te mostrar agora. Se liga aí, ó. Olha para cá. Olha para essa nossa figura aqui, essa figura 3. Dá uma olhada na figura 3. Nós vamos ter aqui 4 compartimentos do relevo nordestino que pode cair na tua avaliação, que pode cair na tua prova bonito. Se liga aí, ó. O relevo nordestino, ele vai ter uma composição, galera, que vai de leste, nessa composição leste, até a composição oeste. Então, ele pode ir da direita para a esquerda, ou ele pode ir da esquerda para a direita, vai depender da prova, tá bom? Esquece por enquanto esses terrenos cristalinos e terrenos sedimentares e vamos para apenas essas áreas de altimetria. Lembrando que essa é a parte externa, tá bom? E essa é a parte interna. Nós vamos falar apenas agora da parte externa, tudo bem? Olha só, nós vamos ter primeiro lugar, nós vamos ter o segundo lugar, o terceiro e o quarto lugar. Não menos importante, mas só para você entender como é que o relevo nordestino ele pode se classificar. Nós vamos ter os tabuleiros costeiros. O que é que você vai fazer? Você vai procurar características desses tabuleiros costeiros. Nós vamos ter o Planalto da Borborema, que nós vamos entender já já como ele se forma, quais são as suas principais características. Em terceiro, a depressão sertaneja. Essa depressão sertaneja na parte interna do Planalto da Borborema, entre os planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, que é o nosso quarto ponto. Aqui, ó, o Rio Paraíba, os planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba. Então você vai procurar aí, ó, as características de cada um deles, lembrando que o compartimento externo, ele é formado por tabuleiros litorâneos, Planalto da Borborema, depressão sertaneja, planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, que nós teremos aí o Rio Paraíba como principal ponto. Logo após, nós teremos a parte interna dos compartimentos litosféricos do Nordeste, a parte interna. Olha só, observe que a parte interna nós vamos ter terrenos cristalinos que geralmente vão se formar em áreas de elevações. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, terrenos cristalinos. Esses terrenos cristalinos, eles vão estar se formando nas áreas internas, geralmente em áreas planálticas e áreas de depressão, como as áreas do Planalto da Borborema e da Depressão Sertaneja. E nós teremos aqui, ó, os terrenos sedimentares. Esses terrenos sedimentares, eles vão se formar nas áreas do interior, e eles se formarão através dos chamados planaltos e chapadas. Tudo bem? Vamos entender cada um deles agora? Olha só, o relevo, vamos para cá, o relevo do Complexo do Nordeste está intimamente relacionado à sua estrutura geológica. Tiago, o que é isso? Estrutura, galera, é a chamada forma, é como se classifica. Geologia, a parte interna, a classificação interna das rochas em si, que vão se classificar em dois. Os terrenos cristalinos estão aqui e os terrenos sedimentares.
Aos tipos de climas que afetam a região desde os tempos remotos. A região, em relação à sua geologia, seu relevo e seu clima, apresenta-se bastante diversificada. Essa diversificação pode ser observada nas classificações do relevo nordestino. Mas para compreender bem o relevo, vamos recordar alguns conceitos básicos. Que conceitos são esses? Galera, esses conceitos estão exatamente voltados para a maneira como a classificação do relevo se distribui. Observe que essas áreas do litoral, da base do Nordeste, são áreas mais rebaixadas. Aqui, ó, rebaixadas. E a partir do momento em que nós temos ao adentrar, quase que não sai, né, para o interior, essas ondulações elas vão aumentando, a altitude ela vai se movendo, ela vai se diversificando. Então vamos lá. Vamos começar pelos terrenos cristalinos. Terrenos cristalinos ou grandes composições de rochas cristalinas, tá aqui, ó, são chamadas de rochas cristalinas. Cristalinas são constituídos de rochas formadas no interior da Terra pela lenta solidificação do magma. Então podemos dizer que são rochas magmáticas, material em estado de fusão em função das altas temperaturas, o que irá formar o alto processo de desenvolvimento desse tipo de terreno cristalino são as bases de temperatura e pressão. A pressão, quando aumenta, termina também aumentando a temperatura. Formados por minerais não metálicos como a ardósia, o granito, a argila, o quartzito e etc. E os minerais metálicos como o ouro, o cobre, o manganês e o ferro. Tudo bem? São exemplos de tipos de materiais de terrenos cristalinos que se formam no interior dessas bases. Geralmente esses terrenos cristalinos são áreas formadas por planaltos e formações de depressões, como nós vimos ainda agora aqui no nosso outro slide. Já os terrenos sedimentares, eles vão se classificar em áreas genuinamente de planícies. São aqueles formados por rochas que sofreram a ação dos agentes erosivos externos, como a água, o vento, o gelo, inclusive o ser humano. Nós chamamos de erosão. São agentes erosivos, transformando-se em pequenos detritos que se acumulam em locais baixos, ou seja, através do transporte de materiais. Tá? Materiais. Geralmente esses transportes de materiais, eles são feitos através do alto índice de chuva. Segundo o professor Jurandir Ross, o relevo do Nordeste é constituído por planícies, tabuleiros litorâneos, planaltos e depressões. Olha só, bora lá. Vamos entender cada um deles, vamos entender o que é um planalto, o que é uma planície, o que é uma depressão. Está aqui, ó, a classificação de cada um. As planícies são grandes porções de terras relativamente planas, de origem sedimentar e com baixas altitudes. Vamos classificar, vamos fazer aqui para você aprender por completo. Vamos supor que nós tenhamos aqui, ó, essa área plana. Olha só, essa área plana nós vamos chamar de planície. Parece leseira, né? Para você que sabe é ótimo, mas para quem está recapitulando, isso aqui é ouro, cara. Bora lá. Os planaltos são terrenos de relevo suave, porém de altitude elevada, delimitados por escarpas. Olha só, vamos fazer uma escarpa e vamos fazer uma ondulação aqui, ó. Olha o relevo aparecendo. Nessa classificação, os nomes das unidades são formados por duas. A primeira é o nome dado planalto ou planície e o segundo se refere à sua localização. Já a depressão é uma forma de relevo mais baixa que a área ao seu redor. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui nós temos uma área depressiva. Olha só, veja bem, aqui nós vamos ter um planalto, tá bom? Um planalto, e aqui, ó, nós vamos ter a chamada depressão.
depressão. Desculpe, é uma área rebaixada, olha só, uma área rebaixada cercada por duas áreas de elevação. Então aqui, ó, nós vamos ter o que nós chamamos de depressão. Planície, área plana, geralmente rebaixada, entre 0 a 300 metros. Planalto pode variar de 300 metros até 4.000 metros. Tá? E a depressão, ela pode ser dividida em duas. Ela pode ser a chamada depressão relativa, que é essa que nós estamos vendo aqui, que é uma depressão encontrada acima do nível do mar, e a depressão absoluta, que é aquela depressão que está abaixo do nível do mar. Tiago, eu não entendi. Como assim depressão abaixo do nível do mar? Vamos supor que aqui eu tenha um mar. Tá bom? Aqui eu tenho o mar. E aqui eu tenho a elevação e aqui eu tenho uma área depressiva. Veja que o nível do mar, ele passa pela área depressiva, mas aqui você não tem formação hídrica por conta dessa elevação de relevo. Logo, essa depressão aqui, ela é chamada de depressão absoluta. Por quê? Porque ela vai estar abaixo do nível do mar. Tudo bem, pessoal? Então, tudo certinho aí? Show de bola? Massa nessa nossa revisãozinha básica do que seriam esses dois tipos aqui de províncias geológicas e esses 3 tipos de formações de relevo, beleza? Vamos lá? Vamos para as características gerais de cada uma. Vamos entender como é que o relevo do Nordeste se classifica. Antes de nós passarmos, dá uma olhada aqui, ó, na formação do mapa e veja que nós vamos ter a Chapada do Araripe, nós vamos ter a planície costeira, nós teremos aqui, ó, a Chapada da Diamantina, o Planalto da Borborema. É sempre bom que você dê uma olhada aqui, ó, que você dê uma olhada nas principais formações de relevo que mais se destacam no território nordestino e você venha entender como ele se classifica e quais são os estados no qual eles fazem parte. É claro que a Sebrasp não vai pedir esse tipo de questão, porque não é a IBFC, não é a banca AIBAD que geralmente faz esse tipo de safadeza, porque a Sebrasp é uma banca séria. Não que as outras não sejam sérias, porque realmente não é. Eu acredito que não é, porque o tanto de questão, meu amigo, que nós temos aí anuladas e o aperreio que é, a dor de cabeça que é dessa galera que quando faz essa prova, esses incompetentes aí que fazem essa avaliação terminam por realizar, é brincadeira. Mas vamos embora, vamos para cá. Vamos falar sobre cada um deles. Bora lá. Olha só, vou pegar aqui o vermelho para ficar melhor. Show de bola, né? Vamos lá. Planícies e tabuleiros litorâneos. Galera, antes de passarmos aqui para a questão de planície, você pode dizer assim, Tiago, tu não explicou o que é tabuleiro. Veja bem, para você entender melhor, olha só, o que é um tabuleiro? Tabuleiro, pensa aí na sua cabeça, tabuleiro de xadrez, tá bom? Tabuleiro de dama, qualquer jogo de tabuleiro que você entenda. Tabuleiro é uma área plana, tá? É um suportezinho que você utiliza para mover peças, peças diferenciadas. Entendam os tabuleiros costeiros como uma área plana que apresenta diferentes ondulações de relevo. Uma escarpa, um morro, uma serra, uma área de leve ondulação. São chamadas de tabuleiros. São chamados de tabuleiros costeiros. São áreas de diferentes ondulações nas encostas ou litoral. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui a definição. Aqui, ó. Tabuleiros costeiros. Tabuleiros costeiros são áreas com diferentes formas e ondulações no litoral nordestino, tá bom? Então vamos colocar sempre aqui nesse nosso quadro algumas das
definições para nós não esquecermos, tá bom? Bora lá, planície você já sabe o que é, né? Então vamos prosseguir. Apresentam-se sobre a forma de praias e dunas que acompanham todo o litoral nordestino com altitudes variando entre 50 a 100 metros. Os tabuleiros são terrenos semelhantes a planaltos. Geralmente os tabuleiros terminam de forma repentina em bordas íngremes nos vales ou em falésias no litoral. Os tabuleiros também são conhecidos como baixos platôs. Olha só, vamos só relembrar aqui, ó, o que são esses chamados platôs. Olha só, Tiago, eu não entendo o que são platôs. Platôs é a planície no Planalto. No Planalto. Aí você vai dizer, eita, agora lascou. O que é isso? Vamos supor que eu tenho uma planície, tenho uma área de Planalto e tenho uma planície em cima do Planalto. O nome dessa planície aqui, ó, são chamadas de platôs, ou seja, são áreas planas em cima de uma elevação. Você deve estar rindo aí do outro lado. Uma coisa tão simples, Tiago. E na hora da prova eu erro desse jeito. Não se preocupe. Estude esse nosso conteúdo, que lá na prova vai ficar legal para você fazer sua avaliação, tá bom? Vem comigo. Existe também a presença de recifes que surgem nas proximidades da encosta, formados por arenito ou coral, resultantes da consolidação de antigas praias ou de animais marinhos. Surgem em grande número do litoral de Recife, daí o nome da cidade, que veio da muralha natural de pedras de coral e arenito, os arrecifes, que circundam todo o litoral da cidade, formando belas piscinas naturais. Além de formar piscinas naturais, tornam uma área de grande processo de material orgânico e inorgânico que atrai espécies, né? Dentre elas o famoso tubarão. Eu não aconselho você a tomar um banho nessa praia, não. Pelo amor de Deus, só sua sogra, viu? Mande ela maciar uma carnezinha para ficar mais macia, suculenta, para fazer aquele velho churrasco. E mande ela tomar um banho na praia de Boa Viagem, tá certo? Eu não mando fazer isso a minha, não, porque a minha sogra mãe. Minha sogra, graças a Deus, é uma bênção na minha vida. Mas a sua, não sei. Então, faça isso daí. Vamos embora, vamos voltar para cá, vamos pro foco. Os principais acidentes geográficos. O que é acidente geográfico, Tiago? Galera, acidentes geográficos são ondulações. Ondulações. Olha só, se você pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Olha só, tá olhando aqui? Olha, observa esse nosso mapazinho aqui, essa nossa figura aqui de baixo. Dá uma olhada aqui. Tá vendo essa ondulação aqui? Pronto. Tá vendo essa ondulaçãozinha aqui? Beleza. Os dois são acidentes geográficos. Por que, Tiago, acidente geográfico? Dá uma olhada aqui também, ó. Olha só, aqui nós temos o chamado Planalto da Borborema. Se não fosse o Planalto da Borborema, nós não tínhamos ventos secos. O vento era úmido. Logo, nós não tínhamos o sertão. Nós tínhamos uma área litorânea prolongada. Beleza? Então essa área aqui, ó, do Planalto da Borborema, nós chamamos também de acidente geográfico, tá bom? Um acidente geográfico que pode ocasionar aí uma série ou um turbilhões de características negativas, como é o caso do sertão nordestino. A Baía de Todos os Santos, na Bahia, é considerada a maior baía brasileira, o Golfão Maranhense, onde se localiza a ilha de São Luís, no Maranhão. O relevo litorâneo do Golfão é marcado por mangues e baixadas alagáveis das desembocaduras dos rios descritos abaixo. Então nós temos também, pessoal, os mangues. Não podemos esquecer dos mangues. Mangues são áreas que se formam com alto processo lixiviatório da consequência de material orgânico e inorgânico trazidos pelas desembocaduras dos rios, formando os chamados vales fluviais. E esses vales fluviais terminam formando solo salobre e terminando aí, ocasionando uma série de surgimento de espécies endêmicas, como é o caso de moluscos e crustáceos, como é o caso aí do caranguejo, né? Como é o caso aí do marisco, que é bom para você tomar aquela velha cachaçinha, né? Que tem uns pinguços aí que tá assistindo minha aula, que estão aí se preparando para fazer o concurso público, para ter uma estabilidade, para quando chegar no final de semana, encher a cara de cana, né? E quando passar também. Tem uma galera aí que, professor, quando eu passar, eu não vou nem lembrar qual foi o concurso que eu fiz, eu tenho até medo de perder o período lá. Mas tudo bem, vamos embora.
Prosseguindo, os tabuleiros costeiros correspondem, dá uma grifada aí, galera, aqui, ó, 5,92% da região com uma superfície, ó, de 98,5 quilômetros e estende-se desde o extremo do sul da Bahia até o Maranhão, sempre acompanhado do litoral. A unidade apresenta uma altitude média de 50 a 100 metros e compreende os chamados platôs. Olha só a linguagem que você já está sabendo, que você já está afeiçoada, de origem sedimentar, que apresentam entalhamento variável, ora com vales estreitos, ora com encostas abruptas, como é o caso das chamadas falésias. As falésias no território paraibano, né, que é o ponto mais oriental das Américas, as falésias do Cabo Branco, que sofrem a total influência do mar e que terminam por gerar a chamada abrasão marinha, que é a consequência do processo erosivo, que é a modificação do estado da escarpa. De modo geral, os solos são profundos e de baixa fertilidade natural. A Baixada Litorânea apresenta uma superfície de 32,8 quilômetros, correspondendo a 1,97 da área da região e abrangendo os mesmos estados dos tabuleiros. Nesta unidade estão incluídas as restingas, que são áreas afastadas ou áreas no meio de uma área, como se fosse uma baía, as praias, as dunas e os manguezais. Tá bom, pessoal? Então, essa área da base da planície costeira, ela é uma área em que nós temos um processo de acúmulo populacional. Como assim? Essas áreas do litoral nordestino, dá uma olhada aqui, ó. Essas áreas do litoral nordestino, galera, é uma área em que nós temos um chamado divisor de águas. Como assim, Tiago, um divisor de águas? A grande parte da população, como nós já estudamos, a população ela vai se distribuir nessas áreas do litoral. Então, ela vai se distribuir por conta da facilidade da produtividade da agropecuária. Então, o relevo, ele pode classificar a distribuição da população em geral. Nessas áreas do litoral, a grande parte da população ela é constituída por conta das áreas de planície, diferentemente dessas áreas de elevações da Borborema ou da Chapada Diamantina, ou Chapada do Araripe, que termina por ter uma diminuição na grande porcentagem da população, beleza? Então, há sim uma relação entre o relevo e a distribuição populacional, tudo bem? Vamos para algumas particularidades aqui do chamado Planalto da Borborema. É uma região montanhosa de formação cristalina, veja bem, por causa da sua alta proporção erosiva. Lembrando que essas áreas de proporção erosiva são os agentes externos. Na geografia, nós temos dois tipos de formação. Nós temos a transformação do relevo, que é ocasionado devido ao processo interno, vulcanismo, tectonismo e etc. E o processo externo, que são os agentes erosivos, que são modeladores do relevo. Aí nós vamos ter aí a chuva, os ventos, a erosão marinha, a erosão fluvial, que é a erosão ocasionada pelas margens dos rios, e até mesmo a erosão antrópica, que é a forma com que o homem age perante o meio ambiente. Tá bom? Tem aproximadamente 400 quilômetros de norte a sul, localizado nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Apresenta-se aplanado por processos de erosão com altitudes que variam de 800 a 1.000 metros. Então, quando nós falamos aqui, ó, nessas áreas de 800 a 1.000 metros, são as regiões no Nordeste de maior hipossometria, beleza? E elas sofrem a atuação climática das chamadas chuvas orográficas. O que são chuvas orográficas? São chamadas de chuvas de relevo, porque o Nordeste ele é constituído pela atuação de ventos alísios, que ocorre devido a duas massas de ar, que é a massa tropical equatorial e a massa tropical atlântica.
Essas duas massas terminam ocasionando um grande processo de ventos úmidos. E aí encontra-se com esse grande paredão que nós chamamos de acidente geográfico. E essa grande proporção de massa de chuva termina se estagnando nessa região que nós chamamos de brejo. E aí, fazendo com que os ventos eles passem pelo Planalto Borborema secos, ocasionando um alto processo de estiagem. É por isso que o sertão nordestino e a depressão sertaneja, ela é tão seca. Tudo bem? E aí nós vamos ter aqui os planaltos e serras do leste e sudeste, que constituem uma rocha cristalina formados por mineral de chumbo e cobre. Os lugares estão formados principalmente na Chapada da Diamantina, na Bahia. Os planaltos e chapadas do rio Parnaíba são de formações sedimentares de contornos irregulares, com altitudes que podem chegar a atingir 1.000 metros. A Chapada da Ibiapaba e a Chapada do Espigão Mestre são duas formações aí da Baixada do Parnaíba. Tiago, está correndo? Não, eu estou indo para os principais pontos e é aqui que eu quero falar com você também. E esses dois aqui, vai falar muito não? Não. Vou não. Depois você dê uma olhada neles aí, dê uma pesquisada, mas é o que eu quero trazer de maior importância para você. O nosso tempo é curto e eu quero que você tenha o melhor do aproveitamento, que é a depressão sertaneja e a depressão do São Francisco. Veja bem, como eu falei para vocês ainda agora, a depressão ela é formada através de um processo de ondulação entre duas áreas de elevação. A depressão no Brasil e principalmente no Nordeste são depressões relativas. Não se apresenta a depressão absoluta e sim depressão relativa por conta do alto processo erosivo. As terras são aplanadas ao redor de um planalto da Borborema, que eventualmente são interrompidas por morros isolados. Acompanha também a calha do São Francisco, sendo uma área de drenagem formada por intensos processos erosivos. Vem só para cá agora. Olha só, vamos fazer uma relação aqui com essas principais bases. Como é que ocorre essa questão da depressão sertaneja? Olha só, vamos supor que essa área aqui seja uma área que nós venhamos chamar de depressão sertaneja. Aqui nós vamos ter o planalto do Parnaíba, tá bom? Parnaíba, a Chapada do Parnaíba, e nós vamos ter aqui, um pouco mais elevado, a Borborema. O Planalto da Borborema. Vejamos, essa área aqui é uma área em que nós temos a grande presença de bacias sedimentares. Bacias sedimentares são grandes composições de rochas sedimentares. Certo? Por que isso acontece? Porque nós vamos ter, pessoal, o transporte de grande parte de compartimentos, tanto da área externa quanto da área interna, tanto no leste quanto no oeste. E esses detritos ou transporte que nós chamamos de diagênese, esse transporte ele vai ocorrer das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Essas áreas mais altas para as áreas mais baixas, elas terminam por ocasionar um grande transporte. E esse transporte ocasiona o que nós chamamos de acúmulo. Esse acúmulo vai provocar o que nós chamamos de bacias sedimentares. Tudo bem? Que é o acúmulo de material e detritos das áreas mais elevadas. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que eu venha ter ajudado você nessa nossa primeira aula, dessa nossa jornada aí. E a partir daí termos o melhor do aproveitamento, tá bom? Olha só, eu quero só colocar para você, o aluno perguntou assim, pode perguntar, Tiago, que danada é diagênese? Galera, diagênese são processos químicos e físicos e químicos, sofridos pelos sedimentos, galera, desde da deposição até a sua consolidação, ou seja, através do transporte. Lembrando que esse processo de transformação química e físico, nós chamamos aqui, para finalizar, de intemperismo, que é a mudança do estado químico, físico e biológico das rochas. Um grande abraço. Deus abençoe você. Não esquece de deixar aquele like. Vamos embora para a nossa próxima aula. Vamos nessa. Tamo junto. Até a próxima.